Todas as vezes que você vai abrir as métricas do seu Instagram, você não entende absolutamente nada, fica totalmente perdido, não sabe o que é o bendito do encaminhamento? Quer saber finalmente de uma vez por todas como que interpreta esses dados de uma forma que você vai facilitar o seu entendimento e também reaplicar novas estratégias dentro do seu perfil? Fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal no YouTube. Meu nome é Adaliane, eu trabalho com marketing há mais de 8 anos e o vídeo de hoje é métricas do Instagram Stories. Se você tem dúvida como é que entende ali aquelas métricas, como é que você vai fazer para entender essa bendita dessas métricas, fica aqui porque esse vídeo é fundamental para você. Olha, antes que você se culpe, ache que você não entende nada, eu já tô há mais de 1 ano, 2 anos no Instagram e não entendo essas métricas, meu Deus, eu sou muito burra, eu sou isso e aquilo. Não fala isso, você não é assim, tá? Primeiro de tudo é que é fundamental você entender as métricas para que você entenda ali os esforços que você vai ter que colocar dentro do Instagram, as suas estratégias, os seus esforços e energia, seu conteúdo e tudo que você precisar fazer tem que ser sempre baseado nesses estudos das métricas. O que está sendo ali, o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. E é muito comum as pessoas não entenderem muito bem essas métricas, até porque o Instagram está constantemente mudando essas métricas, ele está constantemente ali mexendo, futricando na plataforma e é quase impossível de hoje tá de um jeito e amanhã tá do mesmo jeito. Geralmente tem essa mudança constante. Mas você entendendo o contexto geral e como que você pode usar essas métricas de maneira mais interessante dentro do seu perfil, vai facilitar com certeza todos os seus esforços e tudo que você vai precisar fazer com o tempo, tudo bem? Antes de começar, eu te peço aqui para se inscrever nesse canal para você continuar recebendo conteúdos atualizados sobre marketing digital, estratégias, vendas e tudo mais que você precisa saber para alavancar o seu negócio dentro do digital. Bom, eu tô com meu celular aqui, eu vou junto com você abrir o aplicativo. Junto aqui, nós vamos fazer esse tour juntos aqui no meu perfil, tá? Então, eu já estou abrindo aqui o aplicativo e vou abrir aqui os stories mais recentes, né? Esses stories que eu tô vendo com você, eles são bem recentes mesmo, é tanto que ele tá com a visualização baixinha ainda, tudo bem? E assim, antes de começar e já te dizer a primeira métrica que eu tenho certeza que foi por ela que você veio para esse vídeo, eu quero que você entenda que já atualizou. Então, esse vídeo que você está assistindo agora não tem mais essa métrica que você quer saber, que é o encaminhamento. Algumas contas já atualizaram, inclusive a minha própria já atualizou para a nova métrica, que era a mesma que era antes de começar essa nova métrica chamada encaminhamento. Então eu vou te explicar direitinho, uma a uma, para você entender, joia? Então aqui, ó, tem duas, quando você abre os seus stories, né, você aqui abriu ele, você arrasta para cima, vão ter duas opções. A opção das métricas em si, e quando você clica nesse olhinho, você vê todas as pessoas que visualizaram os seus stories, tá? Então, vamos começar pelas métricas. Logo que você abre, ele já atualizou visualmente, então tá muito mais fluida a sua visualização do contexto geral dos seus stories. Você consegue ver 3 aspectos gerais, tá? Contas alcançadas, interações com o conteúdo e atividades do perfil. Então, você começa a entender mais ou menos do que se trata, todos esses números, e já começando aqui pelo encaminhamento. Antes, o encaminhamento tinha essa palavra para designar as pessoas que clicavam ali em avançar. Então, eu tô vendo aqui meu conteúdo, tá? Isso é o encaminhamento. O que não faz o menor sentido, se você parar para pensar, não faz o menor sentido, porque encaminhamento é a mesma coisa que compartilhamento. Eu estou encaminhando minha mensagem, estou compartilhando meu conteúdo com alguém. Então não fazia o menor sentido, por esse motivo que o nome voltou a ser avanço. Na verdade, era toques para avançar, mas eles colocaram apenas avanço, como vocês podem ver aqui no vídeo, tá bom? Então já começando aqui tudo, tá? Aqui ele te dá uma visão geral, então ele dá essas 3 principais métricas para você entender o contexto geral e os números gerais, né? O somatório de cada métrica dessa, tudo bem? E aí seriam submétricas essas próximas que eu vou te falar. O alcance, eu mal abri. Para quem você quer enviar?
Eu mal abri, a Siri já tá mandando eu fazer umas coisas aqui. Bom, vamos lá. Alcance. Alcance nada mais é do que a quantidade de contas que você alcançou com o seu conteúdo. Então, até o presente momento, eu já alcancei 54 contas. Então, 54 perfis diferentes foram impactados com os meus stories, tá? As impressões é a quantidade de vezes que as pessoas olham o seu conteúdo, tá certo? Então, normalmente, esse número de impressões, ele é um pouquinho maior do que as contas alcançadas, porque as contas alcançadas são números distintos, tá? São perfis distintos. E as impressões é a quantidade de vezes que essas pessoas assistiram. Então, uma mesma pessoa pode assistir mais de uma vez os seus stories, tá bom? Logo abaixo a gente encontra interações com o conteúdo. Então, ele te dá um número geral ali de todas as interações, né? Os compartilhamentos, então, quantas pessoas compartilharam esse story e quantas respostas eu tive com esse story, tá? A navegação é a quantidade de vezes que as pessoas rondaram ali os meus stories. Avançar, que é aquele toque que eu te falei que seria antes o encaminhamento. Voltar, então eu posso estar assistindo aqui e eu posso voltar os stories, né? Então ele conta também essa métrica. E sair, né? Que seria basicamente eu clicar no botãozinho de fechar, tá bom? Então tudo isso significa a métrica navegação, tá? Descendo mais um pouquinho, a gente encontra atividades do perfil. O que significa isso? Eu estou olhando os meus stories aqui, né? Atividades do perfil significa que eu clico no meu nome e eu vou para o perfil. Então, se eu tô assistindo os stories de qualquer outra pessoa aqui, por exemplo, eu posso clicar aqui na bolinha do perfil dela e abrir o perfil dela. Isso é as atividades do perfil, tá? E o que tem nessa atividade do perfil? Você pode apenas visitar o perfil daquela pessoa clicando na bolinha, então já conta como uma atividade. Você pode começar a seguir, então, um exemplo. Você tá olhando os stories de alguém, ou você recebeu um story de alguém, né? Uma amiga sua mandou um direct com um story de alguma blogueira que você curte e tal. E você não tá seguindo esse perfil, você ainda não segue esse perfil. Se você clicar, gostou do conteúdo, olhou os stories, gostou do conteúdo, você clica na bolinha e começa a seguir. Então ele conta como uma atividade que foi ocasionada através desse story no seu perfil, tudo bem? Toques para o botão ligar da mesma forma. Você clica na bolinha, vai para o perfil e clica no botão de ligar. Normalmente está atrelado a negócios, quando você quer fazer um orçamento, quando você quer fechar negócio com alguém. Toques no botão enviar e-mail também da mesma forma. Você pode ir lá e clicar em e-mail. Bom, então essas são as métricas, tá? Deixa eu ver aqui se aparece mais alguma métrica diferente. Não, ele continua com a métrica normal. E aí a gente vem para essas outras métricas, né, que são as métricas aqui quando você compartilha uma enquete, uma caixinha de pergunta, um teste, tá? Então, quando você, na métrica aqui, nesse ambiente mesmo de métrica, você não consegue visualizar as respostas. Por exemplo, nesse story específico, eu compartilhei uma enquete, tá? Então, eu não consigo ver quem respondeu ou a quantidade de respostas nessa parte das métricas. Eu só consigo visualizar se eu clicar aqui no olhinho. Então, eu vejo quantas pessoas responderam, eu posso compartilhar esses stories, né, a resposta desses stories. E eu posso também visualizar quem respondeu, né? Quem me respondeu algo. Isso é interessante porque você pode entrar em contato com essa pessoa no direct. Se você fizer alguma pergunta relacionada ao seu produto, alguma pesquisa de satisfação, você pode ir direto no perfil dessa pessoa, iniciar uma conversa e quem sabe ali fechar um negócio também. Então é bem interessante quando você usa essas estratégias aqui, essas funcionalidades dos próprios stories, porque você começa a entender o comportamento das pessoas aqui dentro com relação ao seu conteúdo, tudo bem? Então aqui foi uma enquete que eu compartilhei e aí eu também compartilhei um teste, isso basicamente há umas 2 horas atrás, do momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então, atualmente, ele tem essas respostas aqui, tudo bem? Então, eu consigo visualizar quem já respondeu, tá? E, infelizmente, ele não tem a opção de você compartilhar as respostas. Você precisaria tirar um print para compartilhar nos seus stories, tá? Você tanto vê as pessoas que responderam, como você olha também quem visualizou os seus stories, tá certo? Então, basicamente, o seu story funciona dessa maneira, tá?
Se você tiver alguma dúvida com relação às métricas, como que você pode aproveitar melhor as métricas, eu estou à disposição. Me manda aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. A ideia era te mostrar um panorama geral de todas essas métricas para você entender como é que elas funcionam, para você entender melhor como que você pode trabalhar cada uma delas de maneira mais inteligente. Então, por exemplo, se a pessoa clicou muito no botão de avançar, né, para passar os seus stories, pode ser que os seus stories estejam monótonos, você precisa ali dar uma animada, um dinamismo nos seus stories. Se você teve um compartilhamento, por exemplo, significa que o seu conteúdo foi tão interessante que alguém compartilhou com outra pessoa, tá? Outro exemplo interessante é que você pode usar CTAs, Call to Action, chamada para ação, traduzindo do inglês. Você pode convidar as pessoas a reagir aos seus stories, mandar uma mensagem no seu direct para iniciar uma conversa. Basicamente, a métrica principal do Instagram, ao meu ver, na minha opinião, é o direct. Então, quando você inicia uma conversa com alguém, é muito importante, significa que o seu grau de relacionamento com aquela pessoa é muito elevado. Então, o Instagram vai dar maior prioridade ali no momento que você postar algo. Para aquela pessoa, ela vai receber logo que você postar. Então, isso também gera uma relevância para o seu perfil, tá? Então, tenha esse entendimento geral aí dos seus stories, o que você pode fazer para melhorar, né? Para fazer a pessoa visitar o seu perfil cada vez mais. Quais são os conteúdos que eu posso fazer para as pessoas visitarem o meu perfil, clicar no meu perfil e me seguir? Como é que eu faço para alcançar outras pessoas através de conteúdos compartilháveis? Stories é relacionamento. Ele não foi criado para você ganhar seguidores, mas eventualmente você pode criar um conteúdo foda que vai ser compartilhado com outras pessoas e através disso você pode ganhar seguidores. Você vai pegando jeito, você vai criando conteúdo e à medida que você for se familiarizando com a ferramenta, usando as funcionalidades, enquete, caixinha de pergunta, música, teste, sticker, enfim, seja lá qual for a funcionalidade que você usar, o Instagram vai entender que você está explorando ao máximo a ferramenta, que você está ganhando também relevância baseado nas interações que você tem. Então, tenha sempre em mente que melhor do que alcançar muitas pessoas é você se relacionar bem com as pessoas que já te acompanham no dia a dia. Quanto mais interações você tem nos seus stories, mais relevância você tem, mais importância você tem para aquelas pessoas e mais o Instagram, os algoritmos ali da plataforma entendem essa relevância e entregam o seu conteúdo cada vez mais. E um complemento que eu esqueci de falar mais cedo é que você tira essa pessoa do modo passivo, ou seja, o que seria o modo passivo? Seria eu ficar assistindo os stories de alguém e interagir, responder uma enquete, uma caixinha de pergunta, essas ferramentas que eu citei anteriormente. Então, faça o máximo de conteúdo para que as pessoas interajam com você de volta, respondam os seus stories, compartilhem os seus stories, cliquem no link da sua bio, tá? Encaminhem para outras pessoas, para essas pessoas poderem te seguir e tenha mais métricas positivas do que métricas negativas nos seus stories. E aí, se você quiser que eu me aprofunde mais sobre esses assuntos de conteúdo para stories, como é que você pode ali ter mais interações dentro dessa funcionalidade do Instagram, comenta aqui, me diz o que você achou desse conteúdo, se você curtiu, se foi útil para você e se agora vai ser muito mais fácil de você entender ali as funcionalidades, como é que você vai trabalhar de maneira mais inteligente, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até agora. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, vai ser um prazer, uma satisfação muito grande poder te responder. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!